Paz e graça a todos os irmãos que me veem, que me ouvem. Nós estivemos aqui este ano com o pastor norte-americano Justin Peters e ele realizou uma série de conferências intitulada Nuvens Sem Águas. É uma referência à carta de Judas para tratar dos falsos profetas. E essa conferência será disponibilizada agora no site, em vídeo e em áudio, para você ver, baixar e usar como quiser. Eu gostaria muito que você divulgasse o conteúdo desta conferência. Eu sei que a igreja brasileira passa por uma crise como nunca passou na história. Uma corrupção, uma inversão de valores, heresias e besteróis teológicos como há muito tempo não víamos. E eu acredito que o conteúdo dessa conferência vai mudar a história da igreja brasileira. Porque milhões de irmãos na fé beberam da confissão positiva, do movimento Palavra da Fé, do curandeirismo, dos milagres, das unções. E eles necessitam ter os seus olhos abertos. E eu quero pedir a sua ajuda para divulgar o conteúdo deste material. Não só você assinante, não só você que já tem uma orientação reformada, não só você que já participa de uma igreja tradicional e você que já está familiarizado com as doutrinas da graça, com a teologia reformada, bem como as doutrinas históricas. Mas eu quero pedir que você passe o conteúdo desse material, não para você que já tem os olhos abertos e já conhece a verdade e já saiu do engano há muito tempo, mas para que você leve o conteúdo disso para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para aqueles que ainda estão presos nas garras dos falsos profetas, para aqueles que ainda creem num outro evangelho, para aqueles que estão afundados na teologia da prosperidade, do curandeirismo, e que estão à mercê, que estão sob os grilhões desses falsos profetas. Ajude-me, divulgue o conteúdo desse material, espalhe aí na sociedade, no seu estado, no seu bairro, na escola, na universidade, no trabalho, onde você conhece pessoas que não professam a fé em uma doutrina saudável, nas sãs doutrinas. Transmita o conteúdo dessa conferência a eles, para que os olhos deles se abram. O nosso objetivo não é valores, números, cifras. O nosso objetivo é a salvação de pecadores. Nosso objetivo é honrar e exaltar a glória de Deus. Nosso objetivo é que a nação brasileira toda se curve ao senhorio e à soberania de Deus. E que Deus nessa nação caída seja glorificado. E primeiramente ele tem que ser glorificado pela igreja dele, pelo povo de Deus, pelo povo santo. E não é isso que tem acontecido. Eu quero pedir que você se prepare para assistir. Serão mensagens impactantes. Você verá vídeos, cenas chocantes, declarações absurdas e, infelizmente, ouvirá blasfêmias contra o nome de Deus, contra a sã doutrina. Mas é necessário que esse conteúdo seja divulgado. É necessário que a igreja brasileira abra os seus olhos. Estamos cansados de décadas de engano, décadas de falso ensino, décadas de heresias sendo disseminadas em todos os lugares, igrejas sendo abertas em todos os lugares. E acredite ou não, muitos de vocês, nós bebemos por muitos anos da confissão positiva sem que soubéssemos da palavra da fé. Então, eu quero contar com seu apoio e com sua ajuda para divulgar o conteúdo desse material, o conteúdo desses vídeos, por e-mail, pelo celular, por qualquer outro recurso tecnológico que você saiba, que você tem acesso e que você pode nos ajudar. Conto com a sua ajuda e eu espero que você me ajude. Que Deus seja louvado através da sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. So, in dealing with the issue of continuism versus cessationism, lidando com esse assunto de continuismo versus cessacionismo, we need to ask the question, what is an apostle? a gente também tem se perguntado o que é um apóstolo And do apostles exist today? e se existem apóstolos hoje. Well, the Greek word for apostle is apostolos, Bem, a palavra grega para apóstolo é apostolos,
And it literally means one who is sent, a sent one. E literalmente significa aquele que é enviado ou enviado. But it's not quite that easy to define the term. Mas não é tão fácil assim definir esse termo. Because in the New Testament we actually see two different kinds of apostles. Porque no Novo Testamento a gente vê dois tipos de apóstolos. The first of these is the apostles of Christ. O primeiro grupo são os apóstolos de Cristo. This is the office of being an apostle. Esse é o ofício apostólico. And there's another kind of an apostle, E também existe um outro tipo de apóstolo, an apostle of the church. que são os apóstolos da igreja. And an apostle of the church is simply one who is sent out from the church. E os apóstolos da igreja são apenas aqueles que são enviados pela igreja para evangelização. In this sense, a missionary or an evangelist could be an apostle. Nesse sentido, um missionário ou um evangelista podem ser considerados apóstolos. So in a very general sense, I'm an apostle Então, em um sentido muito geral, eu sou um apóstolo, because I am sent out from my home church in Idaho. porque eu fui enviado pela minha igreja lá em Idaho. And I go around the world preaching the gospel. E eu vou por todo o mundo pregar o evangelho. It could be said that I'm an apostle of the church. Poderia ser dito que eu sou um apóstolo da igreja, I am not an apostle of Christ. mas eu não sou um apóstolo de Cristo, That office of the apostolate is closed. porque esse ofício apostólico de Cristo cessou. We see that with a couple of other words as well. A gente vê isso acontecer com outras duas palavras também. Elders could simply refer to an older man. Ancião, por exemplo, pode simplesmente significar um homem idoso. Or it could refer to the office of being an elder. Ou também pode se referir ao ofício de ser ancião ou ancionato. It's the exact same word. É exatamente a mesma palavra. You have to look at the context in which it is used. E aí você tem que olhar para o contexto para ver como ela é utilizada. We see that with the word deacon. Vemos também isso acontecer com a palavra diácono. In a very general sense, deacon could simply mean a servant. Diácono, em um sentido muito geral, pode simplesmente significar um servo. Or it could refer to the office of the deaconate. Mas também pode significar ao ofício de ser um diácono. So you have to look at the context. E aí você também deve olhar o contexto. We denote apostles of Christ with a capital A. A gente usa apóstolos de Cristo com um A maiúsculo. Apostles of the church, we denote with using the smaller a. E apóstolos da igreja a gente usa com A minúsculo. So the question is, are there capital A apostles today? Então a pergunta é, existem apóstolos com letra maiúscula hoje? Well, to be an apostle of Christ, a man had to meet 3 requirements. Bem, para ser um apóstolo de Cristo, um homem deveria preencher 3 requisitos básicos. Number 1, he had to be a first-person eyewitness of Jesus Christ. Em primeiro lugar, ele deveria ser uma testemunha ocular de Cristo. He had to see Jesus raised from the dead with his own eyes. Ele deveria ver o Cristo ressurreto com seus próprios olhos. Number 2, he had to be directly appointed by Jesus Christ. Número 2, ele deveria ser diretamente designado por Cristo para ser um apóstolo. If you wanted to be an apostle of Christ, you didn't run for office. Se você quiser ser um apóstolo de Cristo, você não faz uma espécie de concurso público. You didn't run a campaign. Você não faz uma eleição e se promove ao cargo. You didn't go down to the local print shop and have signs printed up saying, "Vote for me, your next apostle." Você não vai no comércio local e imprime folhetos dizendo, vote em mim, eu quero ser o próximo apóstolo. You had to be appointed by Christ to be an apostle. Você tem que ser diretamente designado por Cristo para ser um apóstolo. And number 3, you had to have the ability to perform the signs and wonders of an apostle. E número 3, você tem que ter a capacidade de operar milagres e sinais como os apóstolos faziam. You had to be able to heal the sick. Você tem que poder curar os doentes. And on occasion, even raise the dead. E ocasionalmente até ressuscitar os mortos. And dear friends, there is not a person alive on the face of the earth today Irmãos, não existe um homem sequer vivo hoje no mundo who meets even one of those requirements. que consegue cumprir um
desses requisitos apenas. much less all three of them. Muito menos conseguiria cumprir os 3. And to be an apostle of Christ, you had to meet all three. E para ser um apóstolo de Cristo, você tem que cumprir todos os 3. There are no more apostles today. Não existem mais apóstolos hoje. No more apostles of Christ. Não mais apóstolos de Cristo. Look at Acts chapter 2, verse 43. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 2, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Notice that it does not say signs and wonders were taking place through all of the people everywhere. Notem que aqui esse verso não está dizendo que os sinais e maravilhas eram feitos por todas as pessoas em qualquer lugar, ou por todos os cristãos. They were taking place only through the apostles. Eles eram feitos apenas pelos apóstolos. Acts chapter 5, verse 12. Atos capítulo 5, verso de número 12, também diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. It says that many signs and wonders were taking place among the people at the hands of the apostles. Diz que muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Notice the specificity of the Holy Spirit. Olha a especificidade do Espírito Santo aqui, He differentiates between general believers and apostles. que faz separação entre crentes comuns e apóstolos de Cristo. I want us now to look at spectacular claims. Gostaria agora de dar uma olhadinha em alegações espetaculares. All of the faith preachers have these wild, spectacular claims. Todos esses pregadores da teologia da prosperidade fazem alegações espetaculares About how God is just doing amazing things through their ministries. de como Deus está fazendo coisas grandiosas através do ministério deles. Watch this from Bill Johnson. Assista isso do falso profeta Bill Johnson. And it would be about 15 or maybe 14 years ago, somewhere in that area, 14 years ago probably, that feathers started just appearing and falling in meetings. And then they started falling in our homes and in restaurants and things like that, just unusual things. So, you know, there are signs that make you wonder. People say, where's that in the Bible? Well, he said he'd cover you with his feathers. So Bill Johnson claims that angel feathers fall out of the sky in his church. Então Bill Johnson está dizendo que penas de anjos estavam caindo sobre a sua igreja. And then he says, as biblical support, the Bible says that God will cover you with his feathers. E aí, para dar apoio bíblico, ele diz que, usando aquele verso de que Deus cobriria o seu povo com as suas penas. But that is obviously figurative language. Mas isso é, obviamente, linguagem figurada. God does not literally have feathers. Porque Deus literalmente não tem penas. He's not a cosmic chicken up there in the universe. Ele não é um frango cósmico vivendo no universo. Watch the next video. Assistam o próximo vídeo também. I have an acquaintances with the Lord now, but sitting on a plane, gold just started manifesting, literally just started falling. People could see it falling on him. And the stewardess came over, stunned. She ended up getting saved. People all around him started getting saved because he's just sitting there. And the Lord would appear upon him. And people would see it, and they would get saved. Just this gold would start manifesting, start falling. Bill Johnson says that gold dust just one day appeared on an airplane somewhere. Então Bill Johnson está dizendo aqui que poeira de ouro começou a cair em um avião em algum lugar enquanto voava. And he said the stewardess saw this gold dust and got saved. E ele falou que as pessoas estavam vendo aquela poeira de ouro cair sobre elas e elas foram salvas. Am I missing something here? Eu estou perdendo alguma coisa aqui? Where's the gospel? Aonde está o evangelho? So this woman got saved just by looking at gold dust. Então quer dizer que alguém foi salvo só olhando poeira de ouro? No mention of Jesus. Não mencionou Jesus, No mention of the cross. não mencionou a cruz, No mention of repentance. não mencionou arrependimento No gospel. e não tem evangelho algum aqui. Just got saved by looking at gold dust. Mas diz que foram salvas vendo poeira de ouro cair.
Would you like to know what this gold dust looks like? Você gostaria de ver como que é essa poeira de ouro que ele citou? False teacher Bill Johnson says that it is the presence of God in his church. O falso mestre Bill Johnson diz que isso é a presença de Deus na igreja dele. And there just so happens to be some video of this gold dust. E eu gostaria de mostrar um vídeo dessa poeira de ouro ocorrendo. I'll show it to you. Vou mostrar a vocês. That is supposedly the presence of God manifested in gold dust. Então essa é supostamente a presença de Deus manifesta em poeira de ouro. That video was recorded in the year 2012. Esse vídeo foi gravado no ano de 2012. I want to show you a video clip of a rock concert the year before, 2011. Eu gostaria de mostrar também um vídeo de um show de rock que aconteceu em 2011. Remember, what you're about to see doesn't have anything to do with church. It's a secular rock concert. Lembrem-se que esse vídeo agora não tem nada que ver com igreja, ele é um vídeo totalmente secular. The Bethel Church 2012 rock concert in 2011. Então como vocês viram, a poeira de ouro foi em 2012 na igreja Bethel de Bill Johnson e a outra foi um show de rock em 2011. I wonder where Bill Johnson got that idea. Eu me pergunto de onde Bill Johnson pegou essa ideia. Just a few weeks ago, I was preaching in Miami, Florida. Algumas semanas atrás eu estava pregando em Miami, na Flórida. And while I was there, I went into Guillermo Maldonado's church. Enquanto eu estava lá, eu me propus a ir na igreja de Guilhermo Maldonado. Maldonado is a false teacher. Maldonado é um falso mestre. The name of his church is El Rey Jesus, King Jesus Church. O nome da igreja dele é espanhol, Ao Rei Jesus, Igreja ao Rei Jesus. And I went into the church just to look around. E eu fui lá na igreja dele só para dar uma olhadinha, para dar uma observada. And I talked to one of their pastors. E eu falei com um dos pastores ali. And once he kind of realized what I was talking about, he didn't want to talk to me anymore. E quando ele percebeu do que eu gostaria de conversar com ele, ele parou de conversar comigo. But there was a lady who had come to my seminar at the church at which I was preaching. Mas uma mulher um dia veio até mim em um dos seminários que eu estava dando em uma certa igreja. She used to be very high up in this false church. E ela costumava ter um papel muito importante na igreja de Guilhermo Maldonado. She was good friends with Maldonado. Ela era bem amiga, bem próxima a Guilhermo Maldonado. But then God saved her out of it. E aí Deus a salvou e tirou daquela igreja. And now she knows that it's a complete fraud. E agora ela sabe que tudo que ela viveu ali era uma completa fraude. And she actually told me one night I was talking to her. E ela na verdade me contou quando a gente estava conversando. And she said, Justin, it was my job to take glitter, gold glitter, and dump it into the ventilation system in the church. E ela falou, Justin, era o meu papel, era a minha obrigação levar glitter dourado e colocar no ar-condicionado da igreja. She and one of her friends did this. They would dump glitter in the ventilation system and it would blow it out all over the sanctuary. Ela e um outro membro da igreja tinham a obrigação de ir lá e colocar glitter dourado para que caísse sobre o povo da igreja. These people are frauds. Essas pessoas são uma fraude. They're wolves, São lobos, charlatans. charlatões. Watch this video clip from Sid Roth. Assistam agora esse vídeo de Sid Roth.
He's interviewing a man named Joshua Mills. Ele está entrevistando um homem chamado Joshua Mills. My guest, Joshua Mills, is a legitimate sign and wonder. You'll understand what I mean in just a few moments. But I know I'm stretching some of you right now. I might as well stretch you all the way. You see, in the Arctic area, you need sunglasses because the glare could blind you. And so there was a woman out. Was she fishing or? She was going out onto the water to go fishing, and she had to wear these sunglasses in order to keep her direction. And when she went out into the water, God began blessing her with such a wonderful catch of fish. She just continued to pull them in. She was pulling up this big fish, Sid, and as she leaned over the boat, the glasses fell off her head into the water. So this was dangerous. She could lose her eyesight. It was a big situation for her, but instead of being worried, she just knew that she served a miracle-working God, and that He would take care of all the problems that she might have. And so she just continued fishing, just continued bringing in a wonderful catch of fish. She was ready to go back. She was pulling in the last catch of the day, and as she was pulling in this big fish, she looked down on the fish. Here he was wearing a pair of sunglasses on his face. The fish was wearing sunglasses? The fish was wearing sunglasses. I've never seen a fish with sunglasses. Have you? And the wonderful part about this testimony is that the same pair of sunglasses that she lost, but it was a brand new pair, a better pair of sunglasses than the one she lost. So are you really seeing these very strange signs and wonders in the Arctic? We're seeing so many unusual signs and wonders, not just in the Arctic, but all over the world. Just briefly, say a little bit about spiritual warfare. Gostaria de falar meio que brevemente sobre batalha espiritual. According to the modern spiritual warfare experts today, De acordo com os pregadores de batalha espiritual, os especialistas hoje, to do spiritual warfare, you've got to rebuke Satan. para fazer batalha espiritual você tem que repreender a Satanás. You've got to bind Satan. Você tem que amarrar Satanás. Actually, you probably should bind him before you rebuke him, Aliás, você deve amarrar primeiro e depois exortá-lo. because you wouldn't want to rebuke an unbound Satan. Você não gostaria de exortar um Satanás desamarrado, né? So you gotta break generational curses. Você tem quebras de maldições. Break generational curses. Você tem quebras de maldição hereditárias também para fazer. Quebra de maldição hereditária para fazer. You gotta pray a hedge of protection around someone. Você tem que orar pedindo proteção por alguém. And all of this stuff that you've got to do. You've got to do battle with the demons. E é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer tudo isso. Batalhar contra os demônios. Have you ever wondered all of these people going around binding Satan? Você já se perguntou onde que essas pessoas estão indo amarrar Satanás? Somebody sure keeps letting him back out. Somebody keeps letting him back out. Letting him out. As pessoas continuam expulsando ele, mandando ele embora. So these people going around binding Satan, they must not be tying him up very tightly. Eu acho que essas pessoas que estão por aí lutando contra Satanás não estão amarrando ele muito bem amarrado. Because he keeps getting loose. Porque ele continua se manifestando. And doesn't the Bible say that Satan prowls about like a roaring lion? E a Bíblia não diz que Satanás anda ao derredor como um leão? It doesn't sound very bound to me. E isso não parece muito amarrado para mim. Look in the book of Jude. Vamos dar uma olhadinha no livro de Judas. Next to last book in the New Testament. O último livro do Novo Testamento antes de Apocalipse. Let's read verses 8 through 10. Vamos ler os versos 8 até o 10. Do 8 até o 10.
Diz assim a palavra do Senhor: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. So, Michael, the archangel, and Satan were having this dispute over the body of Moses. Então Miguel, o arcanjo, e Satanás estavam disputando acerca do corpo de Moisés nessa passagem. And notice the Bible says that Michael, the archangel, did not dare pronounce a reviling accusation against Satan. Então observe que Miguel, o arcanjo, segundo a palavra de Deus, não ousou repreendê-lo. Rather, Michael, the archangel, said, "The Lord rebuke you." Ao invés de fazer isso, o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. So, dear friends, if Michael, the archangel, would not rebuke Satan, Então, queridos, se Miguel, o arcanjo, ele mesmo não repreendeu a Satanás, it's probably a pretty good idea that you and I not try to. então é uma boa ideia que eu e você não venhamos a fazer isso. Reviling angelic majesties is one of the marks of a false teacher. Zombar do diabo, zombar dos demônios é uma marca dos falsos profetas. And the Bible says that these people are like unreasoning animals. E a Bíblia diz aqui, no verso de número 10, que essas pessoas são como animais irracionais. They revile things that they do not understand. Elas estão repreendendo coisas que elas não entendem, fazendo coisas que elas não entendem. So anytime you hear somebody rebuking demons or reviling Satan, that is a sure sign that you're dealing with a false teacher. O verso está dizendo que elas dizem mal daquilo que não entendem. Então toda vez que você ver alguém repreendendo, expulsando a Satanás dessa maneira, There is only one who can bind Satan, lembre-se que só existe um que pode verdadeiramente repreender a Satanás. and that is Jesus Christ. E esse é Jesus Cristo. And one day he will. E um dia ele irá fazê-lo. So all of this stuff about spiritual warfare that the experts say we must be doing Então todas essas parafernálias que os grandes heróis da batalha espiritual dizem que nós devemos fazer, is not biblical. não é sequer bíblica. Real biblical spiritual warfare has nothing to do with binding Satan or rebuking demons. Porque a verdadeira batalha espiritual, de acordo com a Bíblia, não tem que ver com repreender a demônios ou a Satanás. Real spiritual warfare is a battle for the truth. Porque batalha espiritual, de acordo com as Escrituras, é uma batalha pela verdade. It is a battle for men's É minds. uma batalha pela mente dos homens. When we must tear down the strongholds Onde nós devemos desatar as fortalezas, penetrar nas fortalezas. of everything that is raised up against the knowledge of God. E lutar contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. It's a battle for truth. É uma batalha pela verdade. You know where real spiritual warfare takes place? Sabe onde a verdadeira batalha espiritual acontece? Every Sunday morning when your pastor gets up to preach the Word of God. Todo domingo de manhã, quando o seu pastor se levanta para pregar a palavra de Deus. That's spiritual warfare, Isso é batalha espiritual verdadeira. not all this other nonsense. Não todas essas outras coisas aí sem sentido. And by the way, I would also say breaking generational curses. E eles também dizem sobre quebrar maldições hereditárias. These charismatics will say, well, if you're a drunk, it's because your great grandfather had the demon of alcohol. Eles dizem assim que se você tem um vício com bebida, é porque o seu tataravô, ele tinha problemas com bebida também. And that demon's just passed his way down the bloodline right to you. E o demônio que influenciava o tataravô foi passando de geração em geração até chegar em você. Or if you're sexually immoral, you've got the demon of adultery or pornography. Se você tem vícios sexuais como adultério, pornografia, That's a bunch of nonsense. eles dizem o mesmo. Isso, e nada disso faz sentido. There is no such thing as a generational curse. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Blaming sin on a demon is just an excuse. Culpar o diabo ou os demônios pelo pecado é uma desculpa barata.
It's just a way for people to get out of personal responsibility. É um modo que as pessoas encontraram para tirar a sua responsabilidade pessoal do pecado. So forget trying to break a generational curse Então esquece esse negócio de quebrar maldição hereditária. or cast out the demon of pornography. Ou expulsar o demônio da pornografia. There is no such thing as a demon of pornography. Não existe esse negócio de demônio da pornografia. What that person needs to do is to repent. O que a pessoa precisa fazer é se arrepender. Se arrepender. I want us now to look at heavenly tourism. Gostaria que a gente olhasse agora para turismo celestial, turismo no céu. All these people who claim that they've been to heaven. Todas essas pessoas que afirmaram que foram para o céu. Going to heaven is big business nowadays. Hoje em dia ir para o céu é um negócio lucrativo. Show you a few of the more popular heavenly tourists. Vou mostrar para vocês alguns dos turistas celestiais mais populares. Jesse Duplantis says he went to heaven on a cable car. Jesse Duplantis disse que foi para o céu em um bondinho. And he tells you about everything that he saw and everything that he heard while he was in heaven. E ele fala sobre tudo o que viu e ouviu enquanto estava lá no céu. Robert Liardon went to heaven 3 times before he was 12 years old. Robert Liardson, esse daqui, foi para o céu 3 vezes antes de completar 12 anos de idade. He tells us that in heaven there are warehouses full of body parts. Body parts. Body parts. Like parts of your body. Ele fala que no céu existem casas feitas de pedaços de corpo. So if you're sick, then you just need to claim your body part in heaven, and God will take it off the shelf, I guess, and give it to you. Então, se você está doente, você só tem que pedir pelo seu membro saudável que está no céu, e Deus vai tirar da prateleira e te dar. Don Piper says he went to heaven. Don Piper também afirmou ter ido ao céu. He had a car crash in Texas in 1989. Ele bateu o carro em 1989, teve um grande acidente de carro. And upon impact, he said he died and he went to heaven. E com o impacto ele disse que foi para o céu. He said he spent 90 minutes in heaven. E ele disse que passou 90 minutos no céu. Colton Burpo undoubtedly is the most popular of the heavenly tourists. Colton Burpo, sem dúvida, é o mais popular de todos os turistas celestiais. Colton Burpo says that he went to heaven when he was not even yet 4 years old. Colton Burpo afirma ter ido ao céu quando ele tinha 4 anos de idade. He and his father wrote a book entitled Heaven is for Real. Ele e o pai dele escreveram um livro chamado O Céu é Real, O Céu é de Verdade. I take offense at the title of that book. Eu acho chique o nome do livro, mas eu tenho algumas questões aqui. I don't need a 4-year-old kid to tell me that heaven is for real. Eu não preciso de uma criança de 4 anos para me dizer que o céu é real. The Bible already tells me that. Porque a Bíblia já me diz que o céu é real. So, thanks anyway, but I got it. Tudo bem, obrigado, Colton Burpo, mas eu já entendi. Bill Weiss didn't go to heaven. He says he went to hell. Bill Weiss, ao invés de ir just to hell, right? Yeah. Bill Weiss, em oposto a todos eles, diz ter ido ao inferno. Bill says that Jesus took him to hell and he spent 23 minutes in hell. Ele disse que Jesus levou ele para o inferno e ele passou 23 minutos lá no inferno. But what's troubling about this story is he says that he was already a Christian when Jesus took him to hell. Mas o que é perturbador nessa história toda é que ele disse que já era cristão quando Jesus o levou para o inferno. Why would Jesus take someone to the very place from which he died to save them? Então, por que Jesus Cristo levaria alguém para um lugar do qual ele lutou para salvar aquela pessoa? Mary Baxter went to heaven and to hell. Mary Baxter conseguiu ir para o inferno e para o céu. She's been to both places. Ela já foi nos 2 lugares. She said she spent 30 days in hell and 10 days in heaven. 30. Ela disse que passou 30 dias no inferno e 10 dias no céu. So that's not a real good deal there, I suppose. Então não é uma coisa muito boa, eu acho. She says there was a 40-foot long piano in heaven. Ela disse que tinha um piano bem grande lá no hell? Heaven. Ela disse que tinha um piano bem grande lá no céu. She says there was a 30-foot long trumpet. Ela disse trumpet.
trumpet. Trumpet, musical instrument. Ela disse que tinha um trompete de 30 pés lá no céu. She said that there was a 70-foot tall angel E ela disse que tinha um anjo de 70 pés lá também, that was holding a 6-foot long sword. que estava segurando uma espada de cerca de 6 pés. Now, a 6-foot long sword, that's a big sword. E uma espada de 6 pés, amigos, é uma espada bem grande. That's a little bit taller than I am. É um pouco mais alto do que eu sou, por exemplo. That sounds real impressive until you realize that the angel that was holding it was 70 feet tall. Isso é bem impressionante até você entender que o anjo que estava segurando a espada tinha 70 pés de altura. So when you work out the ratios on this, it's really not that impressive. E aí quando você faz a medida desses dois, realmente não é tão impressionante assim. It would be like me standing up here with a 6-inch long knife. Seria como se eu estivesse aqui de pé com uma faquinha desse tamanho. So maybe math was not her best subject in Então, school. talvez matemática não seja a melhor matéria que ela foi na escola, não seja a melhor matéria que ela foi bem na escola. There are problems with all of these accounts. Existem problemas com todos esses relatos. There are inter-contradictions. Existem contradições internas. In other words, what one heavenly tourist reports about heaven Em outras palavras, o que um desses turistas celestiais fala sobre o céu contradicts what another heavenly tourist reports about heaven. contradiz o que outro turista celestial declara sobre o céu. So logically, they cannot all be true. Então, logicamente falando, elas não podem ser todas verdade. There are intra-contradictions. Existem intra-contradições também. In other words, a lot of times they even contradict themselves. Em outras palavras, na maior parte das vezes, eles até se contradizem. There are biblical problems, Existem problemas bíblicos theological problems, e também problemas teológicos. and then we will say something about their motives. E a gente pode dar uma olhada também em alguma coisa sobre o motivo, o propósito. I want to show you an example about how they contradict one another. Gostaria de dar um exemplo de como eles contradizem uns aos outros. Don Piper reports that people in heaven do not have wings. Don Piper disse que ele foi para o céu e as pessoas não tinham asas. However, Colton Burpo says he went to heaven and he said people do have wings. E Colton Burpo, em contrapartida, disse que foi para o céu e que as pessoas tinham asas. Don Piper says that people in heaven have no age, they are just ageless. Don Piper disse que as pessoas no céu não têm idade, elas aparentam não ter idade alguma. Colton Burpo, however, reports that people in heaven appear to be in their late 20s. Colton Burpo, em contrapartida, diz que as pessoas no céu estão no final da casa dos 20. Jesse Duplantis says that there are disembodied baby spirits flying around the throne room of God. Jesse Duplantis diz que tem espíritos de bebês voando ao redor do trono de Deus. Mary Baxter, however, reports that babies in heaven grow up and they even attend classes. Mary Baxter, em contrapartida, diz que os bebês no céu eles já crescem e ficam vivendo a vida adulta. Remember that verse when Jesus says, I will wipe away every tear? Vocês se lembram daquele verso bíblico que diz que Cristo enxugaria toda lágrima? Jesus told Jesse that those are tears from his own eyes that he will wipe away. Jesus disse para Jesse Duplantis que as lágrimas que ele enxugaria eram as dele própria, as lágrimas de Jesus. However, Jesus told Mary Baxter that those are the tears of people that he wipes away. No entanto, Jesus disse para Mary Baxter que as lágrimas eram as lágrimas das pessoas que ele enxugaria. Maybe Jesus is just confused. Talvez Jesus esteja confuso se são as lágrimas dele ou as das pessoas. I want to show you how they even will oftentimes contradict themselves. Quero mostrar agora como eles com frequência se contradizem. Watch this video clip of Colton Burpo. Assistam esse vídeo de Colton Burpo. He's being interviewed on April the 8th, 2014. Ele foi entrevistado em 8 de abril de 2014. And he's asked the question, do you remember what you saw and experienced while you were in heaven? E a repórter perguntou para ele se ele se lembrava claramente sobre
aquilo que ele viu no céu quando tinha 4 anos de idade. Colton, you're 14 now. Do you still have a conscious memory of this experience? Well, of my hospital stay and all the events leading up to it, that's a little foggy, but my experience in heaven is very vivid. So Colton Burpo says that he doesn't remember much about being in the hospital, but his memories of heaven are still very vivid. Então, Colton Burpo diz aqui que ele não se lembra muito bem de chegar ao hospital, mas que as memórias dele do céu são bem vivas, são bem claras. But it seems as though his memory has faded a little bit. Mas parece que a memória dele se esvaneceu um pouquinho. Ele perdeu um pouquinho de memória. Watch this video of Colton Burpo from just 3 weeks later. Porque assistam esse vídeo do Colton Burpo apenas 3 semanas depois dessa última entrevista. As he has asked the exact same question. Onde perguntaram a mesma coisa da entrevista anterior para ele. Do you remember those first visions that you saw of heaven? Well, I will have to say, my thoughts of heaven aren't as crisp as they used to be. It's been 10, 11 years since it's happened. So there's been a lot of time in between that. I mean, it's hard to remember what you did when you were 4. Yeah. So on April the 8th, his memory was still very vivid. Então, em dia 8 de abril de 2014, as memórias dele do céu estavam muito nítidas, muito claras. But then just 3 weeks later, his memories were not as crisp as they used to be. Mas parece que dia 29 de abril, 3 semanas depois, as memórias dele já não estavam tão nítidas como antes. Forgive me if I don't believe him. Me perdoe se eu não acredito em você, Colton Burpo. We're just talking about a difference of 3 weeks. Nós estamos falando de uma diferença de apenas 3 semanas. He's even wearing the same shirt. Ele está até usando a mesma camisa. Okay. Don Piper also, he contradicts himself as well. Don Piper também se contradiz. In his book 90 Minutes in Heaven. No seu livro 90 Minutos no Céu. Go to 43, slide 43. Don Piper writes in his book on page 33. Don Piper escreveu no seu livro na página 33. He said, I did not see God, I saw no luminous glow that might have indicated his divine presence. Ele diz assim no seu livro, eu não vi Deus. Eu não vi nenhum brilho luminoso que sequer poderia ter indicado a presença divina dele. Don Piper said that he saw a lot of different people in heaven. Don Piper disse que viu muita gente diferente no céu. He saw his old high school buddy who died at an early age. Ele viu um colega de prezinho que morreu numa idade morreu bem jovem. He saw Sunday school teachers. Ele viu os professores de escola dominical que tinham morrido. He saw his grandfather in heaven. Ele viu o seu avô no céu. And he even described him as still having his, quote, big banana nose. E ele ainda descreve o avô dele com o mesmo nariz em forma de banana. So, he saw a lot of people in heaven. Então ele viu muita gente lá no céu. But there's one person he's very clear about he did not see. Mas tem uma pessoa que ele apontou aqui claramente não ter visto. He said he did not see God. Ele disse que não viu Deus. His book came out in the year 2004. O livro dele saiu no ano de 2004. It seems as though his story has changed just a little bit. Mas parece que com o passar dos anos a sua história mudou um pouco. Watch this video clip of Don Piper from the year 2011. Assista esse vídeo de Don Piper do ano de 2011. Drinking that in and absorbing how great the mansions were, and then I began to look up through the gate, and I could see this kind of pinnacle in the middle of the city. It's kind of a hill high and lifted up. There's a river flowing down the side of this. Well, it's the river of life, and it's coming down the side of this mountain or hill, if you will, and at the top of that is the brightest light I've ever seen, and I know who that is. It's the Lord high and lifted up. This is His city. Now wait a minute. Agora, espera um minuto.
In his book, he said he did not see God. No livro dele, ele disse que não viu Deus. Did not even see a luminous glow that would have indicated where he was. Não viu nem sequer uma presença luminosa que podia indicar a presença de Deus. But now he said he did see God. Mas agora em 2011 ele falou que viu Deus. He said way down there up on top of the hill Ele disse lá, bem lá no alto da montanha, was the brightest light I'd ever seen. estava a luz mais brilhante que eu já vi na vida. And he said I knew who that was. E eu sabia o que era. It was the Lord high and lifted up. Era o Senhor, exaltado e grandioso. Which is it? O que é isso? The title of your book is 90 Minutes in Heaven, Afinal de contas, o título do seu livro é 90 minutos no céu. and you can't remember whether or not you saw God? Você não consegue se lembrar direito se você viu Deus ou não? That's a pretty big deal. Isso é um problemão. He's a liar. Ele é um mentiroso. He's a liar. Mentiroso. You know what I think has happened? Sabe o que eu acho que aconteceu? I think it's been a while since he's read his own book. Eu acho que já faz um tempo desde a última vez que ele leu o próprio livro. And as the years have gone on, he's done more and more interviews, E à medida que os anos passavam, ele deu mais e mais entrevistas. and the story becomes more and more embellished, E a história ficou cada vez mais difícil de colocar em um padrão. and he keeps telling lies after lies. Aí ele começou a se contradizer e a contar mentira após mentira. Another problem with all of these accounts is that they all add to Scripture. Um outro problema com todos esses relatos é que todos eles adicionam algo à Escritura. All of these people give us details about heaven that are not recorded in the Bible. Todas essas pessoas dão detalhes do céu que não estão registradas na Bíblia. Now, in theory, if these people really are going to heaven, Então, em teoria, se essas pessoas de verdade foram para o céu, and they are giving us accurate information of what heaven is really like, e eles estão dando informações apuradas de como o céu é, then theoretically, all of that new information about heaven should be just as authoritative as Scripture. então, concluindo, todos esses relatos deles deveriam ser tão verdadeiros quanto os relatos da Escritura. I'll show you an example. Vou mostrar um exemplo. Colton Burpo says that people in heaven have wings. Por exemplo, Colton Burpo diz que as pessoas no céu têm asas. Did you know that? Você sabia disso? I didn't know that. Eu não sabia. Because the Bible doesn't say anything about people in heaven having wings. Eu não sabia porque a Bíblia não fala nada sobre as pessoas no céu terem asas. Colton Burpo also informs us that Gabriel sits at the Father's left hand. Burpo também fala que Gabriel se senta à esquerda de Deus. Did you know that? Você sabia disso? I didn't know that. Eu também não sabia. Because the Bible doesn't say anything about Gabriel sitting at the Father's left hand. Porque a Bíblia não diz nada sobre Gabriel estar sentado ao lado esquerdo do Pai. Colton Burpo also informs us that Jesus rides around in heaven on a multicolored horse. Colton Burpo também nos relata que Jesus anda em um cavalo multicolorido. Did you know that? Você sabia disso? I didn't know that. Eu não sabia. Because the Bible doesn't say anything about Jesus riding around on a multicolored horse. Porque a Bíblia não fala nada sobre Jesus cavalgar em um cavalo multicolorido. Colton Burpo also informs us that the Holy Spirit is blue. Colton também nos diz que o Espírito Santo é azul. The Holy Spirit is blue. O Espírito Santo é azul. Did you know that? Você sabia disso? I didn't know that. Eu não sabia. Because the Bible doesn't say anything about the Holy Spirit being blue. Porque a Bíblia não fala nada sobre o fato de o Espírito Santo ser azul. What is the Holy Spirit? A Smurf? O que é esse Espírito Santo? Um Smurf? So we've got all this new information about heaven. Então nós temos todas essas novas informações sobre o céu. And as I said, if they are really giving us accurate information about heaven, E como eu disse, eles estão nos dando informações sólidas e claras sobre o céu. then whatever they say should be just as authoritative as anything in this book. Então o que quer que eles dizem deveria ter tanta autoridade quanto é que esse livro tem. There's just one problem with that. Mas existe um problema com isso. This book says do not add to this book. Esse livro diz para não adicionar nada nesse livro. We are not to add anything to the Word of God. Nós não devemos adicionar nada à palavra de Deus.
If we add to one part of the Word of God, we've added to it all. Sorry? If we add to one part of the Word of God, we've added to it all. Add to it all. Yes. Se nós adicionarmos em apenas uma parte da palavra de Deus, nós adicionamos em toda a Escritura. The Bible forbids this. E a Bíblia proíbe isso. Watch this video clip from Jesse Duplantis. Assistam agora esse vídeo de Jesse Duplantis. I walked in my study to pray as I normally do. I have a habit of saying, "Hello, Jesus," and he says, "Hi, Jesse." It's a first name basis. I walked into that study, and something was wrong, Pastor Osteen. I sensed it, and it wasn't with me. Everything was going great. Everything was fine. So I began to pray like I normally prayed, and the Lord began to minister to me, and I ministered to Him. Finally, I said, "Something's wrong. Lord, something's wrong. And it's not with me." Then I realized. I said, "Lord, somebody hurt you today?" Somebody hurt you today? You're not acting like you normally act. Somebody hurt you today? The Spirit of the Lord spoke to me. He said, "You know me, don't you?" He said, "My children have disobeyed me." See, we use the terminology, we grieve the Holy Spirit so loosely. You hurt Him. His capacity to hurt is greater than yours. His capacity to love is greater than yours. I said, "Somebody hurt you today, Lord." I said, "Listen, I'm going to cancel all my appointments today. I'm shutting it down. And I'm going to praise you, and I'm going to love you, and I'm going to rejoice and honor you and call your name Hosanna. I'm going to stay here, for lack of a better word, God, to say, till you feel better." And I stood in that study and I praised God and I shouted and I cried and I loved the Lord. And I said, "Come here, come here. Let me hug you. Come here." And I just loved you and honored Him. And it was about an hour and a half. And I heard Him go, "Thank you. You can go back to your appointments. You bless me." That is blasphemy. Isto é blasfêmia. Just the fact that God did not strike him dead Pelo fato de Deus não tê-lo feito com que ele morresse ali mesmo. is a testimony to the patience and forbearance of God. Deus não tê-lo matado é um testemunho da sua bondade e misericórdia. That man does not know Jesus. Esse homem não conhece Jesus. If he knew Jesus, he would not dare say something like that. Porque se ele conhecesse a Cristo, ele não ousaria dizer algo do tipo. These people are not Christians. Essas pessoas não são cristãs. You cannot be indwelt by the Holy Spirit of God and say that kind of blasphemy. Você não pode ter o Espírito Santo morando dentro de você e falar esse tipo de blasfêmia, de heresia. Dear friends, there were only 3 men who were allowed a glimpse into heaven. Irmãos, existem apenas 3 homens que puderam olhar bem rapidamente para o céu In the New Testament. no Novo Testamento. And all 3 of them were very much alive. E todos eles estavam muito bem vivos. Stephen, right before he was stoned, Estevão, bem antes, um pouco antes de ser apedrejado, Acts chapter 7, Atos capítulo 7, he saw Jesus standing at the right hand of the Father. ele viu Jesus de pé ao lado do Pai. Then the Apostle John. E então o apóstolo João, John had by far the most detailed account that we have of heaven. o apóstolo João nos deu o relato mais claro e grande a respeito do que é o céu. But he was writing inspired, authoritative scripture. Mas ele estava escrevendo seus relatos debaixo da autoridade do Santo Espírito de Deus. So that's on a level all of its own. Então esse é um nível que é diferente de todos os outros. And then the only other person
is the Apostle Paul, Acts chapter 12. E aí a outra pessoa também, o apóstolo Paulo, em 2 Corinthians chapter 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Let's look at this. 2 Corinthians chapter 12. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido ao homem falar. The Apostle Paul was speaking of himself. O apóstolo Paulo estava falando sobre ele mesmo aqui nessa passagem. This man who was caught up into the third heaven. Esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu. And you may be wondering, well, why does the Apostle Paul refer to himself in the third person? E talvez você esteja se perguntando por que o apóstolo Paulo se referiu a ele mesmo na terceira pessoa. Why doesn't he refer to himself in the first person like we would normally do? Por que ele não se referiu a si mesmo na primeira pessoa como comumente se faz? The reason he did that is because that is how humbled he was by what he had experienced. O porquê ele fez isso era para mostrar o quanto que ele era humilde pela experiência que ele passou. He was so humbled by his experience, he would not even refer to himself in the first person, to use the third person. Ele se humilhou tanto com esta experiência que ele não ousou nem falar sobre si mesmo na primeira pessoa, mas falou na terceira. And even with that level of humility, e mesmo nesse nível de humildade, God still gave him a thorn in the flesh. Deus ainda assim deu a ele um espinho na carne. That we would read about in verse 7. Que nós leríamos no verso de número 7. To humble him even further. Para humilhá-lo ainda mais. And two, what do we know about what the Apostle Paul saw and heard while he was in heaven? E se você parar para pensar, o que a gente sabe sobre o que o apóstolo Paulo viu ou ouviu enquanto ele estava no céu? Nothing. Nada. We have no idea what he saw. Nós não temos ideia daquilo que ele viu. We have no idea what he heard. Nós não temos ideia do que ele ouviu. Why? He said he heard words that are inexpressible. Porque ele diz aqui nesse verso que ouviu palavras que eram inexpressíveis, inefáveis. That man is not permitted to speak. Das quais o homem não pode falar sobre elas. Contrast that level of humility. Contrastando esse nível de humildade do apóstolo Paulo with all of these other people who say they've been to heaven. Com todas essas outras pessoas que afirmam terem ido ao céu. And they just can't wait to tell you about everything they saw, everything they heard while they were in heaven. Esses falsos profetas mal podem esperar para chegar e relatar sobre tudo que eles ouviram ou ouviram no céu. Dear friends, think about this. This is the Apostle Paul. Irmãos, pensem um segundo. Esse é o apóstolo Paulo. This is the man who wrote roughly half of the New Testament. Esse é o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento. If the man who wrote half of the New Testament was not allowed to tell us what he saw in heaven, se o homem que escreveu metade do Novo Testamento não pôde nos falar sobre o que viu e ouviu no céu, then I seriously doubt that anybody else would be allowed to do so. Então eu seriamente duvido se alguma outra pessoa poderia fazer tal coisa. Also, I want to say something about the motives. Também eu gostaria de falar um pouquinho agora alguma coisa sobre o motivo, o propósito. There's a lot of money to be made in going to heaven. Dá para fazer muito dinheiro quando você vai para o céu. 90 Minutes in Heaven has now sold close to 10 million copies. 90 Minutos no Céu agora já bateu a marca de 10 milhões de cópias vendidas. Heaven is for Real now has sold close to 17 or 18 million copies. O Céu é de Verdade do Colton Burple já vendeu cerca de 17 milhões de cópias vendidas ou mais. Let's just say they get $1 off of each book. Vamos supor que eles pegam $1 só por cada cópia vendida. There's a lot of money to be made in going to heaven. Dá para ganhar muito dinheiro indo para o céu, na verdade? I want to show you a picture of Jesse Duplantis' parsonage. Quero mostrar agora uma foto da casa do Jesse Duplantis. This is where Jesse Duplantis lives. Essa é a casa pastoral de Jesse Duplantis. I took that picture. Eu tirei essa foto. That house is, I think I've got my conversions right, going from our system to the metric, but
Eu tenho alguns problemas aqui com a matemática, mas eu acho que eu vou conseguir calcular bem. 10,600 square meters. São 10.668 metros quadrados. Unbelievable. Inacreditável. A lot of money to be made in going to heaven. Dá para ganhar muito dinheiro indo para o céu, não? Let's go to 53. Also, something is very, very important is missing from all of these accounts. Alguns problemas dignos de consideração sobre esses relatos. You can read the book 90 Minutes in Heaven from cover to cover. Você pode ler o livro 90 Minutos no Céu de capa a capa. And I have. E eu li. You can read the book Heaven is for Real from cover to cover. Você também pode ler o livro O Céu é de Verdade de capa a capa. And I have. E eu também li. You'll hear all about what Don Piper's grandfather's nose looked like. Você vai ouvir muito sobre como era o nariz do avô de Don Piper. You'll hear all about how Colton Burpo sat in Jesus' lap and Jesus helped him with his homework. Você vai ouvir sobre o fato de Jesus ter ajudado Colton Burpo a fazer sua lição de casa. I'm not really sure heaven would be heaven if you had to do homework in it. Eu não sei se céu seria o céu se você tivesse que fazer lição de casa, né? But you'll read all about this nonsense. Mas você ia olhar e ler todas essas coisas sem sentido. They made movies off of these books. Eles até fizeram filmes sobre esses dois livros. You can watch the movies from start to finish. Você pode ver o filme do início até o fim. And I have. E eu vi também. You know what you will not find in the books or in the movies? Sabe o que você não vai encontrar, seja nos livros ou nos filmes? The gospel. O Evangelho. It's not in there. Não está lá. So let me get this straight. Então deixe-me colocar dessa forma. You've been to heaven. Você foi para o céu. And you've seen God. E você viu Deus. Or maybe you haven't seen God. I mean, who could remember such details? Ou talvez você não tenha visto Deus, afinal, quem pode se lembrar de detalhes assim, né? But you don't bother to tell anybody how to get there? You don't bother to tell anyone how to get there? Mas você não se incomoda em falar para as pessoas como elas fazem para chegar até lá? Dear friends, if these people really had been to heaven, irmãos, se essas pessoas de fato foram ao céu, they would be so consumed by the holiness of God, elas estariam tão consumidas com a santidade de Deus, the righteousness of God, com a justiça de Deus, coming judgment, com o julgamento que virá sobre o mundo, the urgency of the gospel, e com a urgência do Evangelho, they would be doing nothing but preaching the gospel. Que elas não fariam nada além de pregar o Evangelho. They wouldn't be wasting their time telling you what their grandfather's nose looked like. Elas não perderiam tempo dizendo como o nariz do avô de alguém era. These people haven't been to heaven. Essas pessoas não foram de fato ao céu. They're liars. Elas são mentirosas. Liars. Mentirosas. The last word on this particular topic we will give to Dr. Steve Lawson. Vamos dar uma olhadinha para o encerramento dessa palavra sobre turistas celestiais do Dr. Steve Lawson. Dr. Lawson has not been to heaven. Dr. Lawson não esteve no céu. Not yet, anyway. Não ainda. But listen to this from Steve Lawson. Mas ouça isso de Steve Lawson. John 1 verse 18 says, "No one has seen God at any time." You know what that literally means? No one has seen God at any time. It means exactly what it says. It says what it means. If you ever hear someone come up to you and say, "Hey, I've seen God," just write them off as a nut. O Dr. Steve Lawson disse assim que o Evangelho, capítulo 1, verso 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Aí ele ensina a interpretar dizendo, sabe o que esse verso quer dizer? Que Deus nunca foi visto por alguém. Significa o que diz o que significa. Deus nunca foi visto por alguém. So, anytime somebody tells you that they've been to heaven, do not believe them. Então, se algum dia alguém chegar para você e falar que foi ao céu e voltou, não acredite nele.